A paz do Senhor para todos. Nós aqui, nesta oportunidade, nós vamos falar um pouco, sobre aquele texto de Josué, capítulo 10, versículo 13, que fala sobre o sol se detendo, e a lua parando. O texto diz assim: e o sol se deteve, a lua parou, e o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Nós vemos que, acreditando, que esse fato realmente aconteceu, e podemos comprovar isso de uma maneira bem clara, bem tranquila, porque além de sabermos que Deus é o Criador dos céus e da terra, sabemos que para Deus nada é impossível. Há um texto bíblico no livro de Jó, no capítulo 9, veja aí comigo rapidamente, Jó, capítulo 9, no versículo 7, versículo 6 e 7, diz assim: o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não sai. Observe que aqui no livro de Jó, Deus, ele está expondo, dentro do livro de Jó, um livro altamente científico, um livro muito grande, cheio de revelações, coisas fantásticas, e sabemos que o livro de Jó foi escrito bem antes do que o livro de Josué, e aqui já se fala sobre o sol, Deus falar e o sol não sair. Quando nós vamos para o livro de Abacuque, lá no Antigo Testamento, o livro que foi escrito já bem depois do que o livro de Josué, nós vemos que o versículo 11 do capítulo 3 do livro de Abacuque diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas. Vejam uma coisa, que no livro de Jó, que é anterior a Josué, está escrito que Deus fala e o sol não sai. Observe que no livro de Abacuque está escrito que Deus fez com que o sol e a lua parassem, ou seja, no livro de Jó, Deus falou antes de acontecer. No livro de Abacuque, Abacuque declara o que Deus fez. E quando foi que isso aconteceu? Simplesmente na época do livro de Josué, naquele fato que aconteceu lá quando Deus, ele então ordena a, ao sol e à lua, então eles param. Observe que nós vemos que os cientistas, eles têm uma preocupação muito grande para entender isso aqui. Então, veja só, se alguém dissesse que a Terra ficou parada em seu movimento de rotação por quase 12 horas, parece até inacreditável, mas esse fenômeno, colocaria todo o sistema solar em um caos, haveria destruições, haveria desastres ou catástrofes climáticas, o equilíbrio gravitacional dos demais planetas também seriam afetadas. Mas observe que, de acordo com o texto bíblico, nós vemos que isso realmente aconteceu e as catástrofes ou os desastres climáticos e tantas coisas que poderiam afetar o universo não aconteceu simplesmente pela razão de Deus ser o Criador. E por ele ser o Criador, ele então evitou que as demais coisas acontecessem. Até porque, na verdade, não houve o sol realmente parado ou a lua parada, mas que o sol, veja comigo na parte B do versículo 13, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, ou seja, o que houve foi um retardamento dessa rotação, Então o dia ficou mais longo para que Josué pudesse vencer aquela batalha. Veja que a explicação está na crença antiga de que a Terra era o centro do sistema solar.
chamado de geocentrismo, né? Por isto, o texto menciona a parada do Sol e da Lua. Mas após o surgimento do heliocentrismo, o Sol como centro do sistema planetário, estudiosos concluíram que este evento não poderia ter ocorrido e que tal registro bíblico seria uma lenda. Milhares de anos se passaram até que os cientistas pudessem desvendar mais esse mistério. Veja que muitos cientistas incrédulos acham que isso não aconteceu. Outros estudiosos da Bíblia acabam aplicando esse texto como uma figura de linguagem ou até mesmo um recurso linguístico chamado hipérbole poética, mas vamos ver que a ciência vai comprovar que isso realmente aconteceu. Veja, na década de 60, quando os Estados Unidos pretendiam colocar um homem em órbita terrestre, o assunto veio novamente à tona, né? Então, os céticos, como sempre, cientistas, né, eles já haviam esquecido esse relato do livro de Josué e a história, né, de que Deus fez com que a terra parasse, né, veio a fluir novamente. Mas, a fim de que nada pudesse falhar nessa corrida espacial, astrônomos precisaram então calcular todo o movimento planetário, as órbitas da Terra, a Lua, etc. Todo o contexto dentro desse sistema solar, né, dessa galáxia. E um erro nestes cálculos, e os astronautas eles iriam ficar perdidos no espaço por toda a eternidade, iriam vagar, não teriam mais como voltar. E foi justamente durante a realização dessas pesquisas que o assunto veio a ser discutido. Então, os mais avançados computadores, baseados, né, em uma baseados em várias informações, né, iniciaram então um trabalho árduo de recalcular as órbitas planetárias e descobriram então que algo que nenhum cientista esperava, ou seja, em todos os cálculos realizados havia um erro de aproximadamente 12 horas. Ou seja, este tempo estava faltando no cronograma universal. Veja que alguns, né, calcularam e concluíram que no fato do livro de Josué faltam-se 11 horas e 20 minutos, né? 11 e 20. Mas veja agora uma coisa interessante. Aqui eles descobriram que faltam 12. Mas vejam só, um dos astrônomos da equipe, Harold Hill, né, ele relata no livro que lembrou-se de que na sua infância havia ouvido contar a história de que a lua e o sol pararam, né? E quando ele frequentava uma igreja quando era criança. E o fato foi levado aos demais cientistas que, a princípio, acharam isso um absurdo. Porém, qual a melhor explicação sobre o assunto, esse relato do Antigo Testamento? Veja que houve então novamente um outro problema que eles descobriram, pois um cientista chamado Gutenberg, ele descobriu no ano de 1981 que dentro da Universidade de Estocolmo, eles descobriram que a inclinação da Terra ela sofreu uma mudança brusca no dia 3 de maio, né, do ano de 1371 a.C. Mesmo recusando-se a aceitar a explicação bíblica, então não houve outra solução a não ser continuar essas pesquisas sobre esses relatos históricos que pudessem então comprovar a ausência deste tempo na história do universo. Mas quando nós lemos o livro de Isaías, capítulo 38, no versículo 8, encontramos: Eis que farei voltar atrás 10 graus à sombra do relógio de Acais. Nos tempos antigos eram usados esses relógios solares que mostravam as horas pela projeção da sombra sobre uma base, né, sobre uma arte. Então estes relógios eles possuíam um semicírculo de 180 graus destinados a 12 horas de exposição ao sol. Então cada hora era equivalente a 15 graus. Assim, 10 graus seriam o mesmo que 40 minutos, justamente o tempo que faltava ao fenômeno assistido
por Josué para completar as 12 horas que, milhares de anos depois, os computadores da NASA descobririam, né, que estarem faltando. Ou seja, se alguns calcularam que faltavam 11 horas e 20 minutos, mas os 40 minutos do livro de Isaías que houve aquela situação fecha 12 horas. Né? Veja que de uma maneira ou de outra há realmente um tempo faltando na história da humanidade. A astronomia, né, acabou descobrindo isso, que faltava realmente 12 horas, né, no calendário universal. E esse tempo foi justamente o período que Deus, sob a palavra de Josué, ele parou o sol e a lua. E isto daí, nós vemos que não é impossível, não foi impossível acontecer, porque Deus, como Criador, ele faz o que lhe apraz, ele faz todas as coisas. Deus é quem comanda o universo, ele é o Criador, a terra, o sol, a lua, os planetas, tudo ele criou. Então ele ordena, ele é Senhor, ele é soberano. Então ele acabou realizando aquele pedido que Josué fez e executou então a sua vontade. O sol e a lua, né, pararam nas suas moradas, como está escrito em Abacuque, capítulo 3. Já em Jó, capítulo 9, diz que o que fala ao sol e ele não nasce. Observe que o grande problema é que o dia de Josué derruba então a teoria do heliocentrismo e reforça o geocentrismo. Biblicamente, toda a escritura ela é inspirada, né? Por exemplo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, um longo dia para Josué significou que, em outras partes do mundo, existiram longas tardes e longas noites, e longos também crepúsculos. E nós vemos o seguinte, que durante a história houve registrado no Egito, os hieroglifos acabam registrando que um dia de confusão no movimento dos astros. Já em outros lugares, houve registros chineses que dão conta que no tempo do sétimo imperador, o sol parou no horizonte ao entardecer e não quis permitir a chegada da noite. Já na América do Norte, tribos como os Ojibawais e Inhadote e Ornawas, Droguib possuíam relatos que confirmam tanto o dia de Josué como também o fato que ocorreu no livro de Isaías. E os anais de Chantillan, dos índios mexicanos, registram uma longa noite. No Peru, houve é, uns relatos de que houve uma grande noite, né? E eles então, devido à sua cultura e o seu conhecimento religioso, eles disseram que eram em virtude dos pecados, mas não sabendo que isso foi por conta de que o dia em que o sol demorou a se pôr, né? E a lua não apareceu, demorou de aparecer, mas ficaram parados detendo-se no céu até que Josué vencesse uma batalha. Então houve reflexo em muitas partes do mundo. Deus, ele como Criador, pelo seu poder, em uma única e exclusiva oportunidade, fez com que todo o universo parasse e depois, para o seu reequilíbrio, girasse em sentido oposto durante esses pequenos minutos, tudo isso para mostrar que acima das leis físicas que regem o universo, existe um ser que criou e coordena estas leis. Por exemplo, existe a lei da gravidade. O homem ele não pode flutuar, né? E sabemos que podemos andar apenas em lugares sólidos, mas Jesus Cristo andou sobre as águas, e as águas não são sólidas, elas são líquidas. Logo, não teria como Jesus andar sobre aquele terreno que não era apropriado para a caminhada, mas Jesus o fez porque ele é Deus, então ele estava acima, provou que está acima das leis da física. Entretanto, Deus continua o mesmo, ele não mudou.
né, e continua fazendo com que coisas impossíveis aos homens continuem acontecendo. Afinal, ele é o Senhor dos impossíveis. Para Deus nada é impossível. Então, nós vemos que dentro da ciência, a própria ciência, ela vem comprovar que houve esses fatos, né? E é claro que muitos incrédulos tentam ainda desmerecer esses fatos, mas o homem tem que se curvar, né, de que Deus ele é soberano e ele faz todas as coisas. Para finalizar, eu quero aqui fazer menção do texto da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Para o homem que é irredutível, que é incrédulo, né, que combate as coisas divinas, ele não vai crer nas coisas de Deus, porque lhe parecem loucuras, né? O homem natural não compreende as coisas de Deus, mas aquele que é espiritual, aquele que tem comunhão com Deus, tudo entende e tudo discerne, porque ele é espiritual. Afinal de contas, Deus é o Criador de todas as coisas e ele faz tudo o que lhe apraz, todas as suas vontades. Amém? Que Deus assim vos abençoe.